Oiê, boa noite. Boa noite, graça e paz. Como é que vocês estão? Amém, amém, glória a Deus. Mas uma honra, né, receber você aqui de novo para a gente falar de um assunto tão profundo e que impactou tanto eu e o Diogo. E assim, desde então eu não consigo parar de pensar nesse assunto. Amém, amém. Amém, que coisa maravilhosa, né? Poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Eu é que agradeço mais uma vez, né, a primeira confiança de poder estar junto com vocês, de compartilhar algo que o Senhor tem Glória nos a ensinado. Deus. Amém. Hoje eu vou pedir, eu já tinha te falado, né, para você fazer a nossa oração de abertura. Eu senti isso no espírito. Então, que o céu Amém, se abra agora nesse momento. Amém? amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir e te louvar por essa oportunidade. Quero te pedir que nesse momento o Senhor leve a nossa mente cativa à tua obediência, Pai. Que nada venha nos tirar do foco, do propósito, que nada venha nos distrair nesse momento, mas que nós possamos estar focados na tua verdade, da tua palavra, a tua palavra que nos liberta. Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença seja real em cada lar de cada um dos meus irmãos, das minhas amadas, Deus. Que a tua presença seja palpável, que haja uma atmosfera da tua unção, Senhor, sobre nós de uma forma sobrenatural. Queremos te pedir, Espírito Santo, que tenha liberdade no nosso meio. Fala aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, Deus. Nos ensina. Nós queremos aprender contigo, Pai. Nós queremos, ó Deus, glorificar o teu nome. Nós queremos nos render aos teus pés e sermos livres de todo espírito de manipulação. Queremos ter um coração acessível, Pai. Um coração contrito, um coração quebrantado na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ó, meninas, manda aviãozinho, já vão convidando as suas outras amigas que precisam escutar essa live, porque ela é continuação da live que a gente fez semana passada. A gente precisava trazer os fundamentos, a Eliane precisava trazer os fundamentos do principado de Jezabel para a gente poder entrar mais profundamente na revelação que ela e o esposo dela, o pastor Edson, tiveram e compartilharam conosco. Então, sinta-se livre para já derramar. Amém, amém. Eu queria que cada um de vocês abrisse a Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11. Eu queria que você colocasse um papel, um caderno, uma caneta e anotasse, porque tem coisas muito preciosas para a gente não se perder, tá? Então, eu quero que você faça isso, tá bom? Eu vou ler alguns trechos para você entender melhor daquilo que eu quero falar para você, daquilo que o Espírito Santo tem para nós nessa noite, para nós entendermos a sutileza de toda manipulação que muitas vezes pode estar dentro da sua casa, dentro da minha casa e passa desapercebido. Vamos lá, então? Lucas 11, no versículo 1 diz assim. Lucas não, perdão, é João, gente. João, capítulo 11, no versículo 1. Diz assim: um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão é Lázaro, estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado. O Senhor lhe... Só um minutinho. Vamos voltar aqui no 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Eu quero agora que você vai para o versículo 17. Diz assim: ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Eu quero que você anota isso, 4 dias.
Vamos lá para o verso 20. Assim que Maria ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que pedires a Deus, seja o que o Senhor quiser pedir para Deus, Ele dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão Lázaro ressuscitará. Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? E ela afirmou: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, a sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em sua casa a consolavam, e vendo que ela se levantou apressadamente, saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-a, o prostrou os seus pés e desabafou. Eu estou lendo, gente, na versão King James, tá? Às vezes é uma versão diferente, eu gosto muito porque ela vem muito para a realidade. Olha isso. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava, mas alguns deles questionavam: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Então novamente Jesus indignou-se no seu espírito e, comovido, dirigiu o seu sepulcro. Era uma gruta de rocha com uma pedra fechada à entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou Jesus: eu não te falei, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o morto que estava deitado, e Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças porque me ouviste. Sei que sempre me ouves, mas por isso, por causa da multidão que está ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés, as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Amém? Essa é a palavra. Eu quero te falar alguma coisa que pode ser que você não consegue perceber no texto. Eu gosto muito de pôr original. Eu gosto muito de saber a essência. O que está acontecendo? Vanessa, depois se você puder tirar os comentários, tá? Tá, vou tirar então. Olha só, eu queria primeiramente te falar que essa palavra Lázaro, esse nome Lázaro, ele tem um significado. E no original, Lázaro significa a quem Deus ajuda. Lázaro significa a quem Deus ajuda. Betânia, que era lá a aldeia onde eles moravam, olha só, o nome da cidade, né, do vilarejo, da aldeia onde eles moravam, chama-se, a tradução dela é Casa de Miséria. Você pode pensar: meu Deus, que forte, né? Casa de miséria, onde eles moravam. Marta significa ela foi rebelde. Olha só. O que eu quero te falar com isso?
Eu quero te falar que quando esse espírito de manipulação ele começa a agir, ele vem através da idolatria, o espírito, né, o principado de Jezabel, ele age para minar a sua fé, para destruir a sua fé. E ali diz que essa aldeia chamava Casa de Miséria. Na idolatria, nós sabemos que a idolatria ela tem pactos com a pobreza, com o voto de pobreza. E Lázaro, ele estava enfermo. Ele estava enfermo e morava nesse local, nesse lugar, na casa de miséria. Mas a Bíblia diz que Lázaro é aquele a quem Deus ajuda, a quem ele acode. E quando nós vamos vendo o texto, nós percebemos a manipulação de Marta. Se você for ler um pouquinho mais, ou antes, em Lucas principalmente, Lucas... Eu estava abrindo aqui agora, porque eu tive essa revelação. Lucas 10, do 38 ao 42. Isso, amiga, isso mesmo. Lucas 10, 38 e 42, conta um pouquinho da história de Marta e Maria, né? E Jesus fala, Marta, Marta, olha só, no verso 41. Marta, Marta, porque está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu quero te falar que Marta era a que fazia, era agitada, é a que trabalhava. E ela chegou ao ponto de falar, Jesus, escuta aqui, você não vai falar nada com Maria, não? Ela vai ficar lá só sentada, só, não vai fazer nada, não vai me ajudar, não vai trabalhar? Como assim? E quando a gente vê esse relato de Lucas, e nós vamos para João, a gente começa a entender que Marta era manipuladora. E ela começa a questionar, inclusive, Jesus. Escuta aqui, sabe aquele a quem tu amas? Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas o Senhor não estava, né? E aí, eu quero te contar algo que é sobrenatural. Porque Marta é aquela desesperada que quando ouviu Jesus, ela não esperou nada. Ela já foi logo. Maria ficou sentada esperando ser chamada. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando o Senhor me chama, eu não preciso estar no movimento. Ele vai me chamar. Então eu posso aquietar o meu coração. Maria não foi chamada. Maria ouviu os rumores, o barulho e já correu. Eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. Ontem, quando eu estava estudando, o Espírito Santo me parou e falou, por quê? E Marta perguntou para Jesus, olha só, Marta perguntou para Jesus, né? Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Maria também fez a mesma pergunta. E eu quero te falar a diferença da manipulação. Quando eu sou manipuladora, eu sou religiosa. Eu conheço a Escritura. Quando Marta fala isso para Jesus, Jesus fala assim, Marta, você não me conhece. Eu quero te contar quem eu sou. E aí ele começa. Ele diz assim, se você crê, né? Olha só. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que agora, o que o Senhor pedir para Deus, Ele te dará. Jesus assegurou, o teu irmão ressuscitará. Jesus já está afirmando. Mas em Marta, não cala a boca, tá? Marta continua, porque ela quer falar, ela quer argumentar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E aí, a Bíblia, na minha versão, diz assim, esclareceu Jesus, Marta, eu sou a ressurreição, a vida. Ele estava dizendo assim, você não me conhece, mas eu quero te falar, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Marta, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê, não morrerá eternamente. E ele pergunta assim, você crê nisso? Ela fala, eu sei, eu creio. Ela não cala, ela não para. Ela diz assim, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois dessas palavras, Marta foi para o caminho. Ela não estava contente, falou, Maria, vai lá. O mestre te chama. E quando Maria entendeu que ela foi convidada, ela foi. E Maria fez a mesma pergunta. A diferença de quando nós estamos no ativismo, na manipulação, que nós queremos manipular Jesus, inclusive, né? Senhor, por que o Senhor não resolveu minha causa? Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Afinal de contas, o Senhor não é Deus? O Senhor não pode todas as coisas? Muitas vezes nós queremos manipular Deus a fazer do meu tempo, do meu jeito. E olha só, Maria fez a mesma pergunta. Maria foi lá e falou, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, só tem um diferencial.
Quando Marta chegou, ela já foi logo vomitando. Maria, quando chegou, o que ela fez? Ela se prostrou aos pés de Jesus. A Bíblia diz na minha versão que ela desabafou. Ela chegou onde estava, prostrou-se aos seus pés. Senhor, se o Senhor tivesse aqui morrido, meu irmão não teria morrido. Eu quero te falar que isso fala do coração. Às vezes nós temos até a mesma intenção. Mas como é que está o seu coração? Você quer mandar em Deus? Você quer mandar em Jesus naquilo que Ele tem que fazer para você? Ou você vai chegar com o coração quebrantado? Eu falei, eu sei com quem eu estou falando. Eu estou falando com o meu Jesus. Eu quero te falar que tem toda a diferença. Jesus foi explicar para Marta quem ele era, porque ela conhecia só a letra. A Bíblia diz que a letra por si só ela é morta. Quem vivifica é o Espírito, mas Maria não. Maria foi lá, prostrou-se aos pés de Jesus, reconheceu quem era ele, porque Maria não conheceu Jesus ali. Como nós vimos lá em Lucas 10, se a gente for para frente um pouquinho, ou até mesmo no início do texto, no verso 2, a Bíblia é muito clara e enfatiza: esta Maria é aquela que ungiu com óleo perfumado Jesus e enxugou os seus pés com os próprios cabelos. Ou seja, Maria tinha uma caminhada com Jesus. E quando ela fez isso, que ela derramou o vaso de alabastro, a Bíblia diz que esse vaso era o trabalho de um humano e que poderia ser tudo que uma família tivesse de economias. Era o serviço de um humano. E não era um serviço qualquer, era o serviço de um soldado. Então era um número valioso, vamos dizer assim, o vaso de alabastro. E ela derramou. E quando fala que ela derramou, na cultura, não poderia mulher nenhuma mostrar os seus cabelos. Se a gente for observar, todo mundo é tampado, só vê o olhinho, não é isso? Você não vê cabelo de ninguém lá. A mulher só pode mostrar o cabelo dela pro marido dela. Quando Maria faz isso lá aos pés de Jesus, que ela vai enxugar com o seu cabelo, ela está dizendo: Jesus, você é meu marido. Jesus, você é meu marido. Ela deu tudo que ela tinha, ela entregou tudo que ela tinha, tudo que era de valor ela colocou lá. Eu quero te falar que quando nós conhecemos Jesus, a resposta que nós vamos receber dele é outra. Não é de uma manipulação dizendo: eu quero agora, o senhor tem que resolver essa situação para mim. Ou o senhor muda meu marido, ou o senhor muda meu filho, ou senão não vai dar, eu não vou servir mais o Senhor. Nós vamos com uma agressividade, porque nós não conhecemos Jesus. Mas quando nós conhecemos o Senhor, como Maria, eu adoro, eu prostro, eu me rendo, eu entrego tudo. Ela já tinha falado: Senhor, tu és o meu marido. Ela foi criticada porque ela fez aquela obra e, na verdade, ela estava ungindo o corpo de Jesus, porque depois de 6 dias ele morreu e foi morto, né? Foi sepultado. Então já era algo. E a Bíblia diz que em todos os livros, toda a história, ela seria uma mulher que falaria desse ato dela, porque além da discriminação que ela sentiu, que ela teve por se expor, tirando o véu, colocando os seus cabelos, ela estava dizendo: Senhor, eu tenho um marido. Eu tenho alguém que cuida de mim. E a resposta que ela falou para Jesus, depois que ela prostrou, aliás, a pergunta, foi a mesma que Marta fez. Mas Jesus simplesmente ouviu de forma diferente. Olha isso. Sendo assim, ao ver Maria chorando com os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no seu espírito. Onde o colocaste? Onde o colocaste? Ou seja, quando eu adoro, quando eu tenho um coração de adoradora, quando eu reconheço quem é Deus na minha vida, você pode ficar tranquilo, que o Senhor vai te perguntar: qual é o seu problema? O que está morto na sua vida? Me fala onde quer que eu quero ir lá. Eu vou lá. E olha só, Jesus perguntou aonde estava. Então os judeus comentaram: vede quanto ele amava, né? Porque ele ficou indignado. E no verso 38 fala assim: então novamente Jesus se indignou no espírito, comovido, dirigiu-se ao sepulcro. E era uma gruta de rocha com uma pedra fechada à entrada. Jesus determinou: tire a pedra. O que pode ser essa pedra na nossa vida? Será que é a dureza do nosso coração, que não permite nós mostrarmos e revelar aquele que está morto dentro de nós? Eu quero te falar nessa noite que o Espírito Santo, ele
Deus não é como o diabo que invade a sua vida, o seu coração e arrebenta. Não. Ele pergunta, ele quer saber o que você quer dele. Aonde que está seu problema? E Maria, eles levaram aonde estava o morto. Mas ele falou, retira a pedra. Esse retirar a pedra é a minha permissão e a sua permissão para Deus entrar, para restaurar o que está morto, para trazer vida àquilo que está morto. Então, eu e você precisamos entender que tem muitas áreas da nossa vida que pode estar morta, mas existe uma pedra, existe uma dureza. Eu não quero tocar nesse assunto. Ó, esse assunto está encerrado, esse assunto está morto, eu não quero falar disso, afinal de contas, já tentei de tudo, já fiz de tudo, afinal de contas, é as pessoas que não me entendem, é meu marido que não me entende, não é meu filho que não me entende. Afinal de contas, eu sou boa demais, né? Então, a gente coloca o quê? Uma pedra, para que ninguém entre. E quando ele pede para retirar essa pedra, ele não retira a pedra. Ele determinou, retira essa pedra. Quando retirou a pedra, olha só, determinou Jesus tirar a pedra. Preveniu Marta. Quem vem? Quem vem? Marta veio e falou assim, para tudo. Eu imagino a cena, eu entro na cena. Olha isso. Senhor, já cheira mal. Já passaram 4 dias. Olha só, muitas vezes tem situações na nossa vida que nós somos Marta. A gente fala, Deus, mexe nesse trem, não. Vai dar certo, não. Já tá fedendo, já morreu. Já deu ruim. Já deu. Já deu ruim. E não, esquece disso. Marta sempre interferindo. Mas Jesus, olha só, encorajou Jesus. Eu não te falei, se creres verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o morto estava deitado. E Jesus, levantando os olhos, agradeceu. Eu quero te falar que todo milagre, quando vai acontecer, tem algo antes do milagre que acontece. Gratidão. É a chave do processo. É uma chave. Mas eu não vi nada. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor já resolveu isso na minha vida. Eu te dou graças porque o Senhor já resolveu o meu problema de saúde. Eu te dou graças. Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas eu te dou graças. Quando nós agradecemos, nós estamos falando, Senhor, eu já sei que o Senhor fez. Eu já sei que o Senhor pode todas as coisas. E aí Marta, mais uma vez, disse, já cheira mal. Para, Deus, não vai aí não. Tipo assim, ele quer fazer o milagre. Quantos de nós interferimos, né? Deus quer mover, ele tem o poder para mover, mas a gente fala, mexe com isso não. Tem 4 dias. Eu quero te falar que 4 dias, olha só, havia uma crença nos judeus que quando um morto, havia essa crença, né, que dos judeus que a alma deixa o corpo só depois de 3 dias. Então, se Jesus tivesse ido antes, os judeus não iam acreditar. Porque, afinal de contas, até 3 dias pode ressuscitar. Mas depois de 4 dias, a alma já saiu do corpo. Ou seja, Jesus não tem o poder para trazer a alma de volta. E eu quero te falar que com isso, Jesus nunca trabalha na nossa vida só no nosso individual. Ele trabalha no coletivo. Havia uma multidão de judeus ali que precisava ver para acreditar no milagre que o Senhor estava fazendo. Ou seja, é impossível ele ressuscitar, porque se ele morreu tem 4 dias, já está fedendo, e essa alma já saiu do corpo. Jesus sempre vem para quebrar paradigmas na sua vida e na minha vida. Você precisa aprender isso. E olha isso, Marta o tempo todo tentando manipular, e Jesus falou, escuta, deixa eu fazer o meu trabalho, muita ajuda se você não me atrapalhar, tá? Fica caladinha aí, porque você não entende, você não sabe quem eu sou. Você já ouviu falar, mas você não sabe a minha essência. E quando Jesus chega ali, que dá graças ao Pai, né? E ele fala, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu quero falar publicamente para que as pessoas creiam. Ou seja, nós precisamos sim falar para as pessoas e agradecer o Senhor e saber que Deus é real na nossa vida. Nós não podemos ficar de boca fechada, porque tantas situações e milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, e muitas vezes a gente fica de boca fechada. E as pessoas pensam que é sorte. As pessoas pensam que, é porque, nossa, ela é sortuda. Não, ninguém sabe daquilo que você batalhou para chegar. Existiu um caminho de Maria no milagre, na intimidade, em agradar o coração de Maria. Jesus ali estava agradando o coração de Maria.
Marta perguntou uma pergunta e Maria fez a mesma pergunta, mas as respostas foram totalmente diferentes. Por quê? Porque quando eu manipulo, quando eu sou a manipuladora, eu sei a letra, mas eu não conheço Jesus. E quando eu conheço Jesus, eu me rendo a Ele. E Ele se compadece de mim. A Bíblia diz que o Espírito dele se indignou-se. Tipo assim, escuta, me fala onde está esse morto, me conta que eu vou resolver esse problema agora. O Senhor quer fazer isso na minha vida, na sua. Resolver o problema. Mas você precisa tirar a pedra. Você precisa abrir para que Ele entre e faz a obra que Ele precisa fazer. E olha só, quando Jesus deu graças, né? Ele disse assim, tendo dito essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Jesus ordenou. Eu quero te falar que mover a pedra é comigo e com você. Mas quem faz o milagre é Jesus. Nós não temos o poder para ressuscitar mortes. Jesus é poderoso para me usar, para te usar, se a gente crê e declarar cura no nosso corpo, a restauração do nosso casamento, a nossa vida financeira. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está morto na sua vida, mas eu sei, se você crer, você verá a glória de Deus. Então, existe um processo. Eu retiro a pedra e eu tenho intimidade com Ele. E eu falo, Jesus, pode vir. Eu quero te mostrar o que está morto. Já está fedendo, mas eu creio que o Senhor é poderoso. E quando Ele fala, Lázaro, vem para fora. Olha que interessante. O Senhor é que faz o milagre. É Ele, o sobrenatural é com Ele. Mas existe uma parte que é nossa. E Ele disse assim, Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta com os pés e as mãos atados com faixa de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou, retirai as faixas dele e deixai-o seguir. O que eu quero te falar com isso? Lázaro veio para fora, mas ele estava o quê? Imagina ele com uma atadura, né? Com faixas, como quase uma múmia, né? Totalmente enfaixado. As mãos amarradas e os pés. Eu quero te falar que quando nós falamos dos pés, a Bíblia diz o quê? Que Satanás está debaixo dos nossos pés. Pés significa um lugar de pisar, de tomar posse daquilo que é meu, de declarar a minha vitória. Eu estou governando. Satanás está debaixo dos meus pés. Mas também, quando os pés estão atados, você pode caminhar? Não. Você não pode caminhar. Então, quando seus pés estão atados, você não pode ir em lugar nenhum. E os pés falam de destinos. Quantos de nós estamos amarrados, presos? Porque nós não temos condição de andar, nós não saímos do lugar, ou senão a gente fica dando volta, dando volta, dando volta. Por quê? Porque há algo que está atado, amarrado aos seus pés. Quando a Bíblia fala que a mão estava também amarrada, a mão fala o quê? A mão poderosa do Senhor. Quando nós vimos ali Josué na guerra, quem estava com a mão levantada? Moisés. Enquanto estava com a mão levantada, Josué vencia. Quando abaixava, ele perdia. As mãos significa autoridade. Muitas vezes nós falamos assim, nós estamos nas mãos do Senhor. A mão significa abençoar, significa dar destino também. A mão significa poder. Poder. Então, quando as minhas mãos estão atadas, amarradas, como que eu posso dar ordens? Como que eu posso ter o poder? Ou seja, aquilo que Lázaro estava lá dentro do túmulo totalmente morto, Jesus fez a parte dele, veio para fora. Mas ele disse assim, tirai as faixas, tirai a atadura, tirai. E fala que o rosto também estava coberto com um pano. E esse rosto tampa o quê? Os olhos. A nossa visão. A nossa visão. Então, se eu estou sem visão, para onde que eu vou? Eu não posso ir para lugar nenhum. Eu não tenho pés que me levam para o destino, eu não tenho as mãos que me dão poder e autoridade, eu não sei que eu já venci Satanás e que ele está debaixo dos meus pés. Eu não sei. E eu não tenho visão, ou seja, para onde que eu vou? Eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar atado. Quantos de nós o Senhor já nos chamou para fora? Mas nós não tiramos as ataduras. Nós permanecemos na religião. Nós permanecemos ou no 8 ou no 80. Ou nós achamos que nós podemos fazer tudo, ou a gente acha que a gente pode fazer nada. Ou seja, os extremos todos estão errados. Eu tenho que ir para onde? Para a palavra. E a pedra é a falta de perdão.
que mantém os nossos sonhos dentro da cova. Olha que forte isso. A pedra é a Uau. falta de perdão que mantém os sonhos dentro da cova morta. Ou seja, Uau. quando tiramos a pedra, liberamos o perdão, o milagre acontece. A ressurreição de tudo que estava morto. Imagina isso. Quando nós tiramos essa pedra, nós liberamos o perdão e o milagre acontece. E a ressurreição de tudo que estava morto. Quantos de nós precisamos liberar perdão? Quantos de nós essa pedra é uma dureza, é uma falta, é uma casta de dureza que às vezes a gente pensa assim, a pedra, né? O nosso coração está empedrado, endurecido e nós muitas vezes precisamos o quê? Quebrar essa pedra. E aí, olha só, Jesus retira essa pedra, retirai a pedra. Somos nós que precisamos liberar perdão, porque o Senhor já nos perdoou, mas está em nós liberar o perdão. Para que tudo o que estava dentro, né, que estava morto, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, ele vem para fora, ressuscita isso. Então essa dureza ela precisa ser quebrada. E o que a Bíblia nos ensina? Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Deus não resiste. Você acha que Deus resistia ali? Maria, sabendo quem ela era, que ele reconhecia. Ela diz com todas as letras, com a atitude dela, de derramar aos seus pés, né? De se prostrar aos seus pés, de colocar ali. Eu falei, escuta, essa aqui é a minha noiva. Eu sou o marido dela. Você acha que o marido de Jesus vai negar alguma coisa para a noiva? Mas esse espírito de manipulação, ele nos prende num lugar de miséria, de enfermidade e de morte, porque era fato. Lázaro estava doente. E ele morreu, ele não estava dormindo. Os discípulos pensavam que ele estava dormindo. Jesus falou, não, eu quero te falar que ele morreu. E eu estou fazendo aqui exatamente para passar mais 2 dias, né? Para que chega no 4 dias, para que os judeus creiam que eu sou Deus que ressuscita os mortos. E que independente da alma, eles acharam que a alma já foi embora do corpo, eu sou Deus que traga a alma para o corpo, ou seja, eu ressuscito. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Nós precisamos entender muito isso. Colocar o nosso coração diante do Senhor e entender que muitas vezes nós queremos manipular Deus. Aí imagina você, se nós queremos manipular Deus, muitas vezes temos as ações de Marta. E imagina o que sobra para o marido, para os filhos, para os pais. Eu estava pensando isso aqui agora. Porque se com Jesus a gente já quer determinar a hora, o jeito, como, você imagina o que sobra para os outros. Agora, é assim, aquele espírito dominador que quer manipular. Escuta, tá vendo Maria ali? Faz nada, aquela preguiçosa. Sabe, eu tô aqui morrendo de trabalhar, ou seja, sempre argumentando. E eu aprendi algo muito cedo. Todas as vezes que eu argumento, eu não recebo arrependimento. Eu argumento. Então, quem é bom de argumento é ruim, sabe? De reconhecimento. É ruim de reconhecer que você está errado. Então, todas as vezes que você vai dar uma instrução ou corrigir uma pessoa e ela começa a argumentar, fica tranquila. Ela não recebeu nada. Ela não entendeu nada. Porque Maria estava argumentando, Marta estava argumentando com Jesus. Não, eu sei que você vai ressuscitar lá no último dia. Não, eu sei. Maria, cala a boca. Eu quero te ensinar. Eu sou a ressurreição e a vida. Cala a boca, você não me conhece. Mas eu quero te ensinar. E ela, papapá, né? Você imagina você um tempo atrás, eu um tempo atrás? No nome de Jesus, nós estamos profetizando. E nós não paramos. Nós queremos achar que tudo tem que ser do nosso jeito. E é interessante que Maria só foi quando foi chamada. Então o Senhor vai nos chamar. Não importa se nós estamos escondidas, se o Senhor nos tirou de cena por um tempo. Escuta, o nosso negócio é com Ele quer saber do seu coração. Porque muitas vezes nós queremos só estar nos holofotes, nas gravações, estar público, estar na mídia, estar nas redes. Mas Deus nos trata. Ele tira a gente para saber aonde está seu coração.
Será que seu coração está na mídia, está nas redes? Porque tem muita gente falando, 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 mas intimidade, conhecer de fato e de verdade. Então nós precisamos parar tudo, analisar. E muitas vezes o Senhor já nos tirou de enroscadas, Ele já nos ressuscitou, Ele já nos chamou para fora, mas a gente está o quê? Atados, amarrados, sem direção, sem visão. Com os olhos no Egito, na escravidão. Exatamente. E assim, e hoje, que para mim é algo tremendo. Eu creio que assim, aquilo que o pastor Edson ministrou naquele seminário, mas falar de Apocalipse ali, da igreja de Tiatira, e dizer que hoje aquela igreja fazia de tudo. Ela amava, ela trabalhava, ela servia, mas tenho contra ti que toleras Jezabel. O que eu entendo com isso? Eu posso estar amando, trabalhando, servindo, tudo lindo. Mas se eu tolerar, eu já estou em pecado. E Deus dá um prazo para você e eu me arrepender. Ou seja, tem coisas que nós estamos tolerando na nossa vida, dentro da nossa casa. Essa manipulação. Essa manipulação, muitas vezes, do feminismo. Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Assim, eu não estou dizendo, pelo contrário, a minha história é uma história de superação, de uma mulher que batalhou sozinha, e nós temos o nosso valor. Mas eu quero te falar que Cristo é a nossa cabeça, Ele é nosso marido. Independente, eu não venço sozinha as lutas. E às vezes nós nos achamos tão empoderadas que nós não precisamos de ninguém. E muitas vezes, Vanessa, tem muitas mulheres que estão solteiras porque se acham boas demais. O homem tem que ser, né, o perfeito, o milionário, mais o lindo, mais o trabalhado na beleza, o tanquinho. E assim, Deus está preocupado com o coração. Deus está preocupado com aquilo que está dentro. Porque o que está fora, tudo pode ser alinhado. Mas o que está dentro é a essência. Então, muitas vezes, nós estamos no barulho. Nós convivemos com o mundo dentro da nossa casa e nós falamos, Deus, mas por que não acontece nada na minha vida? Nada acontece, eu te sirvo. Serve não. Não serve. A gente conhece a palavra, mas não conhece o Deus da palavra. Entendeu? Conhecer e viver são duas linhas bem diferentes. Quando eu conheço a palavra, né? Eu tenho... Marta conhecia a palavra, mas ela não vivia a palavra. Não, ela manipulava para a forma dela. E enquanto você falava, me lembro, assim, durante esse meu processo que eu vivi no início do ano, me lembrou algo muito forte, uma palavra assim que ficou comigo por muitas semanas. Marta fez e aconteceu, mas ela perdeu a melhor parte. Porque Marta era ativista, Marta estava à frente, Marta fazia, Marta acontecia. Quando Jesus chega na casa dela, ela já está lá pronta para receber ele, já está pronta para fazer comida e ela está ali o tempo todo fazendo. Mas ela não está fazendo por Jesus, ela está fazendo para ser vista. E muitas vezes eu era essa pessoa que estava fazendo para Jesus, mas para o quê? Para minha glória, para eu ser vista. Quando, na verdade, quem estava fazendo a melhor parte? Maria. Maria estava aos pés do Senhor. Maria estava ali com o coração dela totalmente entregue a Ele, contemplando ali a presença, desfrutando da presença. Se a gente parar para pensar no leito por exemplo, uma pessoa que está no leito da morte, está ali entre a vida e a morte, ela não vai virar e vai falar assim, nossa, eu deveria ter trabalhado mais, eu deveria ter feito mais isso, eu deveria ter feito mais aquilo. Não, ela vai falar o quê? Pelo menos as pessoas que eu já vi, que eu conheço os relatos, eu deveria ter aproveitado mais a minha família, eu deveria ter aproveitado mais o meu filho, eu deveria ter aproveitado mais a minha esposa, eu deveria ter tido mais intimidade com Deus. Por quê? Porque ficou no ativismo, fazendo, acontecendo, pregando.
quantas vezes eu pensei que eu estava fazendo para Jesus, que eu estava ali cheia do Espírito Santo, mas eu estava o quê? Sendo Marta, fazendo, acontecendo e perdendo a melhor parte. A melhor parte não é no público. A melhor parte é quando tá você aos pés do Senhor. É quando você tá ali no secreto, na intimidade. É quando Ele te Exatamente. enche. É exatamente quando Ele te tira do barulho, porque no barulho eu não consigo escutar. No barulho eu não consigo entender e discernir as vozes, porque vira confusão. E Deus é o quê? Deus de ordem e de decência. A confusão vem do diabo, que é o pai da mentira. E se eu não tô na verdade, eu tô aonde? A Qual mentira. Deus eu tô servindo? Verdade. Esse é um engano, né? Eu passei muitos anos dentro da igreja que eu fazia de tudo. Se eu pudesse, eu confesso para você, eu tinha muito prazer, eu sempre tive muito prazer na obra do Senhor. Só que eu pensava que essa obra era servir Jesus. E eu entendi, depois de 11 anos, que eu servia a igreja, mas eu não conhecia Jesus. E para mim foi um choque. Por quê? Porque eu deixava tudo para servir, entendeu? Para servir. Olha, chegou um tempo que, às vezes, em evento, eu estava cuidando da livraria, eu estava cuidando da... aonde fica o salgado? Da Na, lanchonete. na lanchonete, eu estava vendendo camiseta, eu estava vendendo livro, eu estava na portaria. Você está entendendo? Aí todo mundo me Passou por chamava. todos os discipulados das crianças. Não, todo mundo me chamava. Pode chamar a Eline que ela resolve. Ela resolve. Aí o ponto, eu entendi, porque realmente tem muita gente que não tem o coração para servir. Porque eu entendo que é mão e coração. As mãos falam do serviço, mas o coração fala da intimidade. Eu não posso Uau, ter só mãos, entendeu? Eu preciso de ter mãos e coração. Eu preciso uau. servir, sim, mas eu preciso ter intimidade. Então, eu passei 11 anos servindo com mãos. E eu fazia por prazer. Só que quando caiu a minha ficha, eu falei assim, gente, cadê Jesus nesse negócio? Assim, aí eu falei, Helene, eu tô te esperando no quarto, ó. Faz tanto tempo, eu tô com saudade de você. Eu falei, hã? Uau. Mas eu tô aqui, Deus, eu tô aqui todo dia. Tudo que só precisar de mim, eu tô aqui. Eu tô no louvor, eu tô lá na portaria, eu tô na cozinha, eu tô comprando, Eu eu tô tô fazendo. você não vê, Jesus, que eu tô com você? Ele falou, não, não, Eliane. Você tá servindo à igreja. Eu tô falando de intimidade comigo. Eu quero falar com você lá no quarto. Eu quase morri. Eu fiquei. E assim, eu errei muito com as minhas filhas. Eu errei. Já pedi perdão em público, particular, no secreto, em tudo. Mas eu Continuo entendo. pedindo perdão. Porque assim, a gente tem que reconhecer, entendeu? Hoje eu entendo que eu Confessar. preciso servir o Senhor, sim, com mãos, mas principalmente com o coração, na intimidade. Eu preciso ouvir a voz dele. Então, eu preciso sair do barulho, eu preciso ir para o secreto, e o secreto pode ser o meu carro. Eu tenho um momento de oração em línguas, de adoração dentro do carro. Você quer ver assim, Lavando louça. eu Nossa, não tenho muita habilidade na cozinha, mas você quer algo assim que, sabe, flui? Flui o dom. Eu não tenho muito esse dom, mas flui o dom, coloco uma adoração e vou cozinhar. Falei, meu Deus, fica até leve. Porque se eu sou muito lenta, arrumando a casa, organizando, coloco um louvor, uma pregação, uma adoração, porque eu estou me enchendo da palavra. Mas tem um momento que é eu e Deus. É lá no meu quarto, lá ninguém entra. Porque às vezes nós vivemos em lugares com muito barulho, mas quando você vai ver, não tem essência, não tem nada que modifica. E nós queremos o quê? Trazer o mundo para dentro da nossa casa. A gente quer viver o mundo da nossa casa, um mundo de aparência, que não é o mundo real. Então, às vezes, Deus tem que te tirar de cena para falar: escuta, eu quero primeiro provar o seu coração. Eu quero saber se realmente você vai me servir. Eu fiquei foi fora isso de que cena. aconteceu comigo. Eu fiquei fora de cena há 5 anos. 5 anos. 5 anos. Para quem gosta de fazer, para quem tem prazer em fazer. Eu falei, amém, Senhor, eu me rendo. Tô aqui. É para você ficar aqui, escondida. É isso mesmo. Não, mas vamos. Não, não vai, Eliane. Você vai ficar aqui. Não, mas fulano me convidou. Não, não é a hora. Não é o momento. Então, mas isso foi tão, assim, tremendo dentro da minha vida, porque criou uma estrutura de saber Raízes.
Exatamente. É uma estrutura sólida. Não é a casa na areia, é a casa na rocha. Então, o Senhor foi colocando durante 5 anos o quê? Palavra, alicerce, palavra, alicerce, palavra. Cada palavra que eu recebia, eu falava assim, eu constrói esse alicerce, não deixa eu perder nada. Porque eu quero te Para não conhecer. ser como a onda, né? Que Eu quero te... bate. não, eu não quero uma hora tá bem, outra hora tá mal, uma hora eu te ouço, outra hora eu sou enganada. Não, eu quero a sua essência. Porque tem uma coisa muito importante, Vanessa, é que nós precisamos aprender. Aquilo que o homem põe, que ele te convida para exercer cargos, para te dar títulos, ele te tira. Ele tira a hora que ele quiser. A hora que você não agradar a ele, a hora que você não concordar com tudo que ele está fazendo, ele vai te tirar. Mas o que Deus te coloca, homem nenhum põe a mão. E isso é Amém. algo extraordinário dentro da gente. Porque assim, eu entendo que quem eu sou em Deus, pronto, acabou. Eu não preciso da aprovação, entendeu? Dos títulos, ou da religião, ou das placas. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu Em sei nome quem é de o meu Deus. Jesus. Então, é um tempo de intimidade que nós precisamos buscar e sair desse espírito de manipulação. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos buscando o Senhor, mas esse espírito domina nossa mente que nós não conseguimos perceber. O nível da manipulação, muitas vezes, que vem da sua mãe, que vem do seu pai, que vem do seu avô, que vem da sua sogra, que vem da sua cunhada, da sua irmã. Até dos próprios filhos, aquele dia, Exatamente. naquele tempo que a gente teve de comunhão, na vigília, o Diogo abriu uma passagem e ele falou: o Davi está manipulando. Isso aqui que o Davi está fazendo é manipulação. É, Então, a manipulação não é porque a gente vê Jezabel, né? E a gente pensa que é o espírito de uma mulher. Não, mas é o principado que pode vir no homem, na criança, em qualquer um de nós. Qualquer um exatamente. tá receptivo a esse principado. E eu senti uma intimidação. Eu confesso, eu tava conversando com ele antes de entrar. Eu fui fazer o Davi dormir, eu apaguei. Na hora que eu levantei, eu falei, deve ser 2 horas da manhã, eu perdi a live. Eu acordei assim, ó. Aí na hora que eu olhei o horário, eu falei, glória a Deus. Aí eu fui pra cozinha organizar as coisas. E eu senti uma intimidação tão grande, algo tão forte tentando me paralisar. E assim, não vai, não é para você fazer. Eu sou mais forte, eu sou mais poderosa. Eu fui sentindo algo tão assim. E na mesma hora eu fui cancelando, foi declarando a palavra, foi falando: Senhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Por quê? Ele tá tentando intimidar a gente o tempo todo. Na sexta-feira, o Senhor falou para mim: faz uma vigília. Só eu. Todo mundo coloquei para dormir, fiquei com os meninos e fui para fazer a vigília lá na sacada, sozinha. E o Diogo tinha me falado antes um pouco. O que você tá me falando é autocomiseração. Eu sendo autocomiserada, de jeito nenhum. Porque eu virei para ele e falei assim: nossa, Deus tá me mostrando todas essas sujeiras. Nossa, Deus tá me mostrando tudo isso. E contando o que estava acontecendo, as sujeiras que ele estava me mostrando. E falou: nossa, eu sou muito pecadora. Meu Deus, eu sou podre. Aí o Diogo falou assim: você tá fazendo autocomiseração. Eu falei: não tô, de jeito nenhum, tô reconhecendo isso. Aí, nesse momento que eu tava lá, só eu e Deus no secreto, na vigília, ele mostrou: você tá sendo autocomiserável, você tá sendo mimizenta, você tá sendo vitimista. Eu falando: Senhor, eu não posso fazer a live de segunda-feira, eu não posso fazer isso. E comecei a dar um monte de desculpa, eu comecei a contar um monte de história, porque eu tô no processo, porque eu tô nisso, porque eu não tenho autoridade para falar. E foi vindo um peso de intimidação, que aí ele virou para mim e falou assim: Josué, capítulo 1. O que Vanessa falou? Eu sei. Na hora eu lembrei de Marta, do versículo lá de João 11, quando Deus fala com ela, Jesus fala com ela, e ela fala: eu sei. Eu falei: meu Deus do céu. Quando eu abri a palavra, que eu li ela na íntegra toda, eu falei: amém, Senhor. Eu fui totalmente fortalecida. Por quê?
a todo momento vai ter algo para poder te tirar do foco, para te tirar do caminho. E se você não tiver aos pés do Senhor, se você não tiver realmente focado nele, a gente vai cair. Eu falo porque ainda mais vivendo esse processo tão intenso de ser de ser fortificada, de criar raízes, de criar alicerces, é uma linha muito fina que se a gente não vigia, a gente se torna pedra de tropeço. A gente não consegue tirar a pedra. A gente fica ali de mãos a... Se eu não tivesse tido aquele tempo com Deus, se eu não tivesse me prostrado naquele momento, eu estaria de mãos atadas, eu teria desistido. Eu estaria com as mãos e os pés atados. E eu não poderia viver o novo de Deus na minha vida com o que ele me entregou. Por quê? Por medo. E aí eu estava manipulando até o que Deus queria fazer comigo. Nós temos assim, nós queremos fazer tudo conforme o querer da gente, né? E a gente precisa entender que, olha só, Davi tem o quê? 4 anos? 4, vai fazer 4. Uma criança de 4, uma criança de 3, uma criança de 2, ela manipula você com chantagens emocionais. Muitas vezes nós manipulamos o marido com chantagem emocional. Muitas sexual. Mulheres... Exatamente, era o que eu ia falar. Escuta, não quer fazer não? Vai ficar de castigo. Só que essa pessoa está esquecendo que ela está colocando o marido dela para prostituir, para trair ela. E ela é cúmplice. O que ela não sabe é que ela é cúmplice. Não é o marido só que ele é adúltero, ele está traindo ali, é um prostituto. É fácil apontar e julgar. Não. Você é cúmplice. Sabe por quê? Porque você está jogando seu marido para fora. Você está expulsando ele. Então, muitas vezes, essa manipulação, nós precisamos ter uma sabedoria, uma sensibilidade para não nos perder nesses processos. Porque nós queremos do nosso jeito, a nossa forma. Ai de mim, se não fazer a minha vontade. Então, nós precisamos ir para o quarto quando a gente recebe um não e falar, Deus, se o Senhor não tem para mim, traz isso, paz no meu coração. A Bíblia diz que a paz é o nosso árbitro. Então, coloca uma paz. Eu realmente vou entender que isso realmente não é do Senhor para esse tempo. Às vezes não é que não é para você, é que não é para esse tempo. Mas nós, muitas vezes, batemos tudo no liquidificador, generalizamos tudo e tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. E nós, muitas vezes, manipulamos e caímos, muitas vezes, por falta dessa sabedoria. E nós achamos, não, o espírito de Jezabel é para uma pessoa lá do mundo. Não, eu quero te falar que esse espírito, ele age dentro da minha casa, da sua casa. E se você não colocar ele para fora, ele vai trazer doença, ele vai trazer miséria, ele vai trazer pobreza. E você vai estar lá manipulando todo mundo, achando que ainda está agradando a Deus. Então, é uma ilusão que você começa a viver. E a gente precisa, sabe, rápido. Senhor, me mostra rápido. O que eu estou fazendo de errado? E nós, mulheres, precisamos aprender a calar a boca. A Bíblia diz que muitas vezes a Bíblia diz, e muitas vezes nós não obedecemos, que nós ganhamos o nosso marido com caladas. Então, quando eu entendo isso, olha, eu entendi algo muito tremendo na minha vida. Quando eu submeto ao meu marido, o céu é aberto para mim, eu posso pedir aquilo que eu quiser. Porque isso é o princípio da honra. E tudo que o marido precisa ser honrado. E tudo que as mulheres mais fazem é desfazer do marido. É expor falar mal, criticar. E tanto perto quanto longe. E nós precisamos chamar a existência aquilo que não existe. Então, quando eu quero algo, quando eu falo, Deus, então, né? O senhor é meu marido, mas o senhor, né, pode falar com o Edson, né? A resposta é assim. A resposta é assim. Eu falo, meu Deus, estava pensando nisso, o senhor já fez. Então, se a gente entender que existe uma graça no Senhor dentro da aliança, e aí é uma confusão também. Porque tem muita gente vivendo fora da aliança do casamento e quer que Deus abençoe. E não vai colher os frutos, porque é a aliança, essa aliança que te protege, que te dá o direito da bênção de Deus. Deus não vai abençoar aquilo que Ele não criou. Ah, não, mas quem juntado com fé, casado é. Não é verdade isso. Não é verdade. Então, muitas vezes, nós pegamos as coisas do mundo e nós queremos santificar elas. É impossível. Nós precisamos da bênção do Senhor, nós precisamos da aliança do Senhor. E se eu quero receber, eu preciso entender quem Deus é. E eu preciso saber quem eu sou nele.
Então, muitas vezes, Vanessa, falta a nossa identidade e falta o nosso reconhecimento. Nós não sabemos quem é Deus. E se eu não sei quem é Deus, assim como Marta, só tenha na ponta da língua, a letra por si só é morta. O que vivifica é o espírito. Então, não adianta eu conhecer, eu preciso viver a palavra, experimentar a palavra. Eu quero viver os milagres dentro da minha vida. E a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de mim. Então, você não vai precisar correr atrás delas, mas você precisa o quê? Viver. E nós não queremos ver nenhum processo. Nós não estamos afim de abrir, quebrar essa pedra, entendeu? Para falar, Jesus, vai lá, faz submeter ao processo. Exatamente. Porque é uma submissão. O processo é uma submissão. Você entender que, independente do que está acontecendo, Deus sabe de todas as coisas. E muitas das vezes o processo que a gente está vivendo, quem plantou foi a gente. A gente só está colhendo aquilo que a gente semeou lá atrás. Não, e também aí a gente precisa passar pelo processo para poder aprender e ser transformada. E o problema é o seguinte, o processo, Vanessa, tem dor. Não existe nenhum crescimento sem dor. E nós não queremos passar por dor. Nós queremos todo mundo ficar anestesiado. Então, qualquer coisa que gera dor, você fala, não é de Deus. A gente tem mania até de falar isso. Isso não é verdade. Processo, existe dor sim, renúncia sim. E quando você entra nesse processo, o Espírito Santo vai trabalhando e vai trazendo tudo à tona. Você fala, meu Deus, essa sou eu. Essa é você, Lene. Eu falei, meu, tá fedendo. É exatamente aquela mensagem que eu te mandei. Amiga, o que tá acontecendo? Isso aqui, quando você começa a olhar aquele que você dá liberdade, né? Porque você tem que dar essa autorização. Ele não vai invadir, vai te mostrar. Você tem que se submeter ao processo, você tem que permitir. E aí o Espírito Santo, ele começa a te revelar. E aí ele começou a... Nossa, Helene, Deus é tão poderoso, porque todos os movimentos, tudo que Deus me entregou para fazer, por exemplo, o Close Women, que é de competição, a gente trabalha muito na linha da inveja, da competição entre mulheres. A gente vem desmistificando a competição, a inveja entre as mulheres. O que Deus revelou para Vanessa semana passada? Você está sentindo inveja, você está competindo e você está comparando com a sua amiga. Quando Deus falou isso para mim, quando o Espírito Santo me mostrou isso, caiu assim, eu falei, meu Deus, o que é o Desperta Leoa? Para eu ser despertada. Não é para o outro, é exatamente aquilo. Primeiro em mim, depois no outro. E quando você permite isso, ele vai... Só Deus pode curar na raiz. Só Deus pode ir lá na raiz, que a gente esconde, que a gente camufla, que ninguém sabe. Só Ele pode trazer isso à tona. E por muitas vezes eu não sabia. Eu mentia para mim mesma. E quando eu minto para mim mesma, eu não estou servindo a Deus. Então, tudo que ele foi trazendo à tona disso para mim, eu falava assim, ai de mim. Aí foi quando eu aí tem aquela linha, né? Outras vezes, obrigado, Senhor, agora o que eu posso fazer? E as outras vezes eu entrei nessa última, eu entrei na autocomiseração. Aí no final, assim, já era 5 horas da manhã, eu cancelei tudo, eu confessei, Senhor, eu tive inveja, aconteceu isso, aí Deus foi me dando autoridade, foi um mover tão grande que eu falei assim, glória a Deus. Porque se não fosse o Senhor, eu não poderia enxergar isso. Eu não teria autoridade para poder falar e estar à frente daquilo que o Senhor me entregou. Existe uma situação. Às vezes, isso está tão incrustado dentro da gente. Imagina uma panela com rapa, sabe? Aquela eu sempre vou lembrar dessa análise que você me fez. Exatamente. E aí, o Espírito Santo, ele precisa arrancar. Tá tão encrostado, sabe? Sabe aquela gordura que vai queimando também na panela, que não sai? Que dá um trabalho, vai te exigir esforço.
Então, tem situações na nossa vida que ela já criou assim uma raiz, ou seja, ela está encrostada, há uma crosta ali pregada que não quer sair. E aí as pessoas falam, eu não estou entendendo porque eu estou triste. Porque o Espírito Santo está fazendo um movimento, ele está arrancando tudo isso para fora. E é um processo, porque aí o Senhor vai te mostrando e você vai falando, não, eu não sou isso que o Senhor está falando. Eu falo, minha filha, é isso aí. Não, mas É pior, mas é ainda pior. Oi, depois disso, essa semana, foi ontem, a live, não, ontem, no domingo. Domingo eu tomei banho, o Diogo já tinha viajado, eu tava organizando as coisas do banheiro, e aí tinha um cotonete em cima da pia. O senhor falou assim, limpa o seu umbigo. Aí eu olhei assim, hã? Como assim limpa o umbigo? Aí tá. Limpa o umbigo. Aí eu limpei, passei uma vez no meu umbigo. Não saiu nada. Eu passei a segunda vez, não saiu nada. Limpa de novo. Eu passei a terceira vez, foi saindo uns negocinhos pretinhos assim, umas sujeirinhas encrostadas. Eu só lembrava da panela. E aí o Espírito Santo foi falando: é essa sujeira que ninguém vê, que você não consegue enxergar. E só eu posso te mostrar e trazer à tona a verdade que existe nessa raiz que precisa ser curada. Olha o tanto que é forte. Porque muitas vezes eu falo, não, eu já sei qual que é o meu problema. Eu sei aonde eu preciso ser tratada. Ah, eu invejosa, eu competindo, eu isso, eu... Não, eu não faço isso. Mentira. E aí, quando Deus traz à tona isso, na hora que Deus trouxe à tona, eu comecei a cancelar, comecei a orar e falei, Senhor, obrigada por estar me mostrando isso. Obrigada. E comecei a orar e declarar sobre a vida da pessoa que eu estava invejando. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa merecedora, independente de ser merecedor ou não, cada um tem a vida que merece, é comigo. Tudo que me incomoda no outro é reflexo do que está dentro de mim. Tudo que eu sinto raiva, critico, aponto e julgo no outro é muito mais sobre mim do que sobre o outro. Claro. E nós aceitarmos isso, né, Vanessa? Porque a gente não quer aceitar isso. A gente quer colocar a culpa em todo mundo. Quando a gente quer continuar nesse vitimismo. Ai, tadinha de mim, coitadinha de mim. Todo mundo abusa, todo mundo, sabe, me usa, todo mundo... Não, não, não. Na verdade, a gente não entende que a gente atrai isso e que o problema somos nós, né? Então, assim, o Senhor tem nos mostrado e nos moldado. E naquele seminário que a gente fez aqui na MGV, na chácara, na fazenda, foi algo sobrenatural, porque foi uma palavra muito forte que o Senhor deu para o Edson, né? Lázaro vem para fora. Mas falando exatamente desse principado de Jezabel que está dentro da minha casa. Foi um dia tão forte que nós paramos tudo aqui e falamos, vamos orar, vamos repreender esse espírito na vida do seu pai, na vida da minha mãe, na nossa casa e arrancar esse espírito manipulador que quer dominar, que quer governar, que quer que você faça tudo aquilo que vem muitas vezes de uma herança, né? Mas impositória, uma imposição. Nós precisamos arrancar isso, porque esse espírito ele vem para nos paralisar. Porque o que esse espírito ele quer fazer? Ele quer primeiro tirar toda a adoração de Deus e levantar a adoração a outros deuses, ou seja, ao Egito, ao mundo, à Babilônia, entendeu? Tudo funciona nos dias de hoje. Eu posso tudo. É o Raimundo, né? Um pé no mundo e um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja e um pé no mundo. A gente brinca e fala que é o Raimundo. Por que eu te falo isso? Porque nós queremos trazer o mundo para dentro da nossa casa e queremos a aprovação de Deus. Senhor, avaliza aqui, tá? Avaliza aqui. Eu vou casar com qualquer um, eu vou me relacionar com qualquer um, mas eu quero só o seu aval, afinal de contas, eu sou uma menina de Deus. E a gente quer aprovação. E depois, quando dá ruim lá, você vai, quem é culpado? Como que o Senhor deixa? E isso é um princípio. Igual Adão. Exatamente. Vem lá de Adão, culpando Deus, culpando Eva, culpa a serpente. Então, isso no seminário foi muito forte para nós, né? Essa questão desse principado de Jezabel. Foi algo assim libertador, eu falo para mim, eu falo para o Edson, eu falo para as pessoas que participaram do seminário. E como eu te falei, hoje nessa madrugada, o Senhor deu uma palavra muito forte para o Edson a respeito do Glória a Deus.
Assim que nós passamos a manhã, que eu precisava fazer tanta coisa e não conseguia fazer, porque o que que é essa imersão da MGV, que é Ministério Gerando Vidas nas Nações? Cobrindo a nudez e tirando a vergonha. Fala de Isaías. Você não está entendendo o que Nós, que o Senhor já está falando. nós estaremos com certeza. Imagina isso. Cobrindo a nudez e tirando a vergonha. Isaías andou 3 anos, né? 3 anos nu. Imagina, né? Nós que muitas vezes nós nos camuflamos, né? Nós passamos por um momento, mas essa palavra foi muito forte no coração do pastor Edson a respeito disso, né? Falou assim: olha, amor, o Senhor já me deu a palavra, cobrindo a nudez e tirando a vergonha. É essa imersão que nós vamos fazer. Eu creio que mês que vem, o Senhor nos deu a data ainda, mas a gente já está orando sobre isso, porque é uma palavra que não é nem só para nós, mas é para a nação. É algo libertador. Já estava no mundo espiritual, né, amiga? Eu tinha certeza, assim, do fundo do meu coração. Quando você me contou, eu já sabia. Já era algo que eu já sentia no espírito que o Senhor faria através da vida de vocês. Assim, E com certeza nós estaremos aí. São as direções muito fortes que o Espírito Santo tem nos dado. E isso tem abalado, mas eu vou te falar, nós temos visto assim, entenda. A gente sabe que o nível de guerra, ele é alto sim, mas a gente sabe também que a vitória é maior ainda. Então, quando você fala das oposições, né? Eu falo bem-vindo ao clube. Por quê? Porque isso quer dizer que nós estamos no caminho certo. Se nós estamos recebendo o diabo tenta nos parar o tempo todo, nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque eu creio que muitas dessas mulheres que estão hoje aqui, elas estão recebendo uma revelação, elas estão sendo libertas desse principado de Jezabel que quer manipular, inclusive, o Senhor. Então, nós precisamos acordar para um tempo novo, para desfrutar. Porque, sabe, às vezes, aquilo que eu fico pensando, que adianta eu ir para a igreja, mas eu não sei o que é vida abundante, que o Senhor falou. As pessoas não creem mais em milagres, as pessoas não creem que o Senhor é poderoso para transformar a nossa vida. E assim, eu sinceramente, o que eu tenho no meu coração, Vanessa, é que o defunto, ele vai levantar. Já coloquei a mão nos 4, não levantou ainda não, mas eu não desisto, eu continuo crendo. Eu continuo crendo, porque o Senhor falou que a gente faria obras maiores, mas eu creio demais. Eu tenho certeza. Entendeu? Por quê? Porque Ele nos deu poder e autoridade. Mas é o que eu te falei, nós precisamos de mãos e coração. Então, tem gente que só tem coração. Deus não pode contar com nada. A pessoa, é óbvio que Deus nunca vai usar como um canal de bênção. E tem pessoas que é só mãos, né? Trabalha, mas não conhece Deus. Então, esse espírito de manipulação tem que sair da nossa vida, porque nós precisamos, sim, conhecer o Senhor da intimidade da palavra, e conhecer de fato e de verdade, mas também há uma obra que o Senhor nos chamou. E nós precisamos dizer, eis-nos aqui. E assim como você leu hoje e falou sobre Josué 1, Josué foi a minha bandeira quando o Senhor me tirou, eu não te falei isso, quando o Senhor me tirou do meio da multidão, foi a palavra que ele me deu. A Silvia está aqui, tem algumas meninas aí, lembra? O Senhor me disse exatamente Josué 1, sabe? Olha, escuta, seja forte e corajosa, porque eu já te dei, sabe? Seja forte, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas ser forte e corajosa, porque eu vou fazer você entrar nessa terra. Então, isso me traz... E você vai levar as pessoas que estavam cativas para essa terra. Em nome de Jesus. Eu creio que nós vamos. Nós vamos. Glória porque a eu Deus. creio que Deus está levantando um exército de mulheres. De mulheres fortes, valentes e corajosas, para estar em linha de frente. Não é desembestada. Não é isso. Mas é posicionada. Então, o Senhor tem falado há muito tempo comigo. Eu estou levantando um exército de mulheres. Porque as mulheres são elas que edificam a casa. O homem é a cabeça, ele é o sacerdote, mas quem edifica a casa não é o homem, é a mulher. Somos nós. O Senhor nos deu isso. Está em nós. Então, nós edificamos a nossa casa.
Nós temos essa graça de edificar. Imagina cada mulher curada, sarada, liberta, edificando a sua casa. Nós vamos tampar as brechas, sabe, dos muros caídos, destruídos. Somos nós que vamos reconstruir. E o Senhor conta comigo, com você, o Senhor conta com cada mulher que está aí. Independente, nós não somos perfeitos, mas o Senhor conhece o nosso coração. Nós Então, Ele vai estamos no processo. fazer em mim, para depois fazer através de mim e apesar de mim. Ou seja, eu não sou perfeita, mas o Senhor mesmo assim, Ele vai nos dar uma graça sobrenatural para entrar nos lares, restaurar os lares, restaurar a casa. Eu creio no exército de mulheres. Eu creio em famílias fortalecidas, mas a mulher, o Senhor deu uma graça para ela para edificar, para construir. E eu louvo a Deus por isso. Isso é um privilégio. E você falando isso, a palavra que me vem assim é que Maria contempla. Maria contempla. Eu tô com essa frase assim desde o início. Maria contempla. Maria contempla. A todo tempo, Maria estava contemplando. E você falando assim, Maria estava sentada. Maria não saiu correndo. Maria não. Ela estava sentada. Ela estava esperando ser chamada. Como falou ao meu coração. Nossa, assim, Eliane, é muito bom, assim, caminhar ao lado de vocês, ter a oportunidade de ter conhecido vocês, porque não só vocês, mas vocês estão trazendo libertação e cura, não só na minha vida, na vida da minha família, mas eu creio que na vida de centenas, de milhares de pessoas, porque o que o Senhor tem para a vida de vocês é cura e libertação. E quanto mais eu aprendo, mais eu quero estar perto, mais eu quero aprender, porque eu sei que para isso o Senhor também me chamou. Eu sou muito grata. Eu creio que muitas mulheres, assim, na live de semana passada, teve mulheres que assistiram a live 3, 4 vezes, porque foi tão forte, foi uma palavra tão tremenda, que você precisa ir desmembrando para poder sabe? Uhum. É porque não é raso, é uma feijoada completa. É isso mesmo. Às vezes nós precisamos ouvir várias vezes para você ir entendendo, né? E isso me marcou muito ontem estudando. Por que Marta fez a mesma pergunta e Maria também fez a mesma pergunta? E a resposta foi muito diferente. Simples. Porque Marta, além de manipular o Senhor, ela não conhece. Ela conhece a letra. Maria já tem uma história com Jesus na intimidade. Então, assim, nós precisamos entrar nesse lugar de intimidade, nesse lugar do rema, da revelação. Então, assim, não é só... eu quero extrair, sabe, a minha vida. E eu tenho orado, Senhor, eu não quero ler a Bíblia. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor ministre no meu coração. Porque quanto mais a gente lê, por isso que ela é viva e eficaz, ela renova a cada dia, porque o Senhor traz algo tão sobrenatural que eu aprendo com tudo. Eu aprendo com a pedra, eu aprendo com o sepulcro, eu aprendo com a faixa. Sabe assim, eu entendo. É a revelação dos tesouros que existem na palavra do Senhor. Exatamente. Existem tesouros aqui que ele vai dar a porção para cada um entendimento para cada um. E é da sua necessidade, entendeu? É daquilo que cada um está precisando. Então, Senhor, e é interessante que cada estação que nós estamos vivendo, para cada estação o Senhor tem um suprimento. Então, até para o outono, para o inverno, existe um suprimento. Ou seja, independente da situação que nós estamos vivendo, qual é a nossa estação que nós estamos vivendo, o Senhor tem provisão para ela. Então, eu estou na seca. Não, na seca existe uma provisão para seca. Entendeu? Então, assim, o Senhor é muito... Existe beleza na seca. Existe beleza em cada estação. Porque às vezes a gente pensa... Não, e olha o que aconteceu comigo. Nesse processo, a Irene acompanhou mais de perto, mais ou menos em fevereiro e março, tava seco, uma secura. E eu fiz uma massa de pão de queijo e nunca tinha dado errado a massa de pão de queijo. Uma massa de pão de queijo saudável, um dia eu vou fazer para você. Maravilhosa, com óleo de coco, melhor do que o pão de queijo normal.
Aí eu ia jogar a massa fora. Aí o Senhor pegou e falou assim: quando você faz tudo errado, exatamente nesse processo que você está vivendo agora, eu te joguei fora? A seca que você está vivendo agora, eu te joguei fora? Por que você vai jogar essa massa fora? Coloca mais isso, coloca mais aquilo, faz isso, que vai dar certo. Nossa, foi o melhor pão de queijo que eu já comi até hoje dos que eu fiz. Porque algo... existe beleza no processo. Ele dá as armas exatas para cada estação. Verdade. E uma coisa muito importante também, Vanessa, a Marta é a visão do mundo. Marta é a visão do mundo, é normal, a gente entende assim. A visão da Marta que ela tem é a visão normal do mundo, mas a visão de Maria é a visão do reino. Então, é uma visão diferente de intimidade. E não é só o fazer. E essa visão de Maria, que é do reino, ela derrama toda a glória aos pés de Jesus, né? Que os cabelos enxugam os pés de Jesus. Ou seja, a glória da mulher, né? É o cabelo. E ela se derrama ali. Então, é algo tão sobrenatural a gente entender que a visão de Marta é a visão comum. Essa visão manipuladora, essa visão... Você entende que esse principado, ele infiltra muito comum, numa sutileza. Não é algo que chega e fala, nossa, eu estou aqui com a minha casa, com o principado de Jezabel. Não, é uma sutileza das trocas, né? E como que eu derroto esse principado? Como? Levantando um altar de adoração. Porque o profeta, o que Elias fez? Ele denunciou. Ele trocou o altar. O altar que era levantado para Baal, ele foi destruído. E ele levantou um altar de adoração. Ali, o profeta denunciou e ele venceu Jezabel. Mas quem destronou ela foi o rei Jeú. Foi Jeú que destronou. E nós somos reis e sacerdotes. O Senhor nos chamou como reis e sacerdotes. Ou seja, nós temos o governo de derrubar, de arrancar esse principado da minha vida, da sua casa, de não permitir esse espírito entrar, porque ele traz miséria, ele traz escassez, ele traz destruição, ele traz morte. E o Senhor tem vida e vida em abundância para nós, uma vida abundante para nós. O pastor Edson falou algo que me marcou muito, eu até anotei de outra cor, de tão forte que foi. Ou você governa sua casa, ou sua casa será governada. Exatamente. Exatamente. Espaços vazios, né? Então, ou você governa ou você é governado. Você pode... E isso é em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente pensa que algumas não é. São em todas as áreas da nossa vida. Ou você governa a carne ou a carne te governa. Entendeu? Ah, o que que tem? Ah, é só isso. Ou você governa a sua língua ou a sua língua te governa. Exatamente. Ou você governa o que você come, ou o que você come governa a sua vida. Uau! Exatamente. Não é fácil. Mas eu vou te falar, o Senhor nos deu governo, o Senhor nos chamou para governar, Ele nos deu poder e autoridade. Glória a Deus. Nós somos a imagem e semelhança dele. Então, Que live. está na nossa mão. Agora nós precisamos tomar posse e nos posicionar. Uau, amém. Glória a Deus. Já quero deixar fixa as lives de terça-feira. Vamos pedir autorização para o Diogo e para o pastor Edson. Eu acho que é de Deus esse negócio. Toda terça-feira a gente junta, tá? Pra mim, eu estou pensando numa live do perdão, porque a aula do perdão da mentoria, nossa senhora, foi muito forte. Olha o negócio da religiosidade, porque as pessoas são religiosas, né? Assim, aqui em Goiânia, é comum eu falo, às vezes falo muito, nossa senhora, não sei o quê. Aí o povo, nossa, como que uma pessoa evangélica, cristã, fala nossa senhora, é pecado. Eu recebi já tanto julgamento por causa disso, mas tanto julgamento. Eu falei, gente do céu, vocês são... Isso, na verdade, é um hábito que às vezes a gente precisa corrigir, entendeu? Às vezes, assim, a gente veio de hábitos e que às vezes a gente é só a forma de corrigir.
para as pessoas não se assustarem. Não é que isso está dentro da gente, mas a força do hábito. Então, a gente começa a corrigir, de repente você nem vê, você consegue entender que não faz sentido mais falar. É algo simples. Exato, Mas, amém. olha, eu quero te Pastora agradecer. Irene, eu quero que eu ia orar, mas não ora por nós. Pode agradecer, claro, mas eu que agradeço. Nossa, assim, eu sou a pessoa que mais recebo aqui. Eu escutei boa parte disso, tem muitas novas revelações aqui, né? Mas quando você vem, o Senhor realmente ele derrama uma unção, um espírito de ousadia, intrepidez e revela tesouros ocultos na palavra. Amém. Gratidão. Eu agradeço cada uma das meninas que estão aí, dos meninos também. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um. Amém. E que cada um possa aprender com o Espírito Santo, receber essa palavra, que ela não seja só uma voz que você ouviu, mas que seja algo que entrou no seu coração e que venha fazer uma transformação aí dentro também. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por cada uma das meninas que estão aqui, por cada vida, por cada família representada aqui, Senhor. Eu quero te pedir que entre em cada lar, Deus. Faz uma restauração completa. Traga um alinhamento da tua verdade. Senhor, nós não queremos, ó Deus, mais permitir que esse espírito de manipulação permaneça na nossa vida. Por isso nós damos ordens no nome de Jesus, para que todo esse espírito bata em retirada, saia no nome de Jesus das nossas casas, das nossas famílias, da vida dos nossos filhos, da nossa vida em nome de Jesus. Queremos te pedir, Senhor, que nos ensine a levantar um altar de adoração, a buscar o Senhor intensamente, de fato e de verdade, a viver a tua palavra, não conhecer, mas a praticar, a viver tudo aquilo que nós aprendemos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que cada um possa receber a porção que precisa para essa noite. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja fazendo uma obra poderosa em cada coração, Senhor. Traz luz sobre as nossas vidas, Senhor. Traz luz naquilo que precisa sair da escuridão, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Traga luz, Senhor, porque nós queremos ficar livre de toda imundície. Que o Senhor venha, Pai, como nós falamos aqui, essas crostas possam ser removidas de dentro de nós. Traga luz para nos mostrar aquilo que nós precisamos ser transformados. Oh Deus, que cada um de nós aqui possamos permitir, Senhor, que essa pedra seja quebrada em nome de Jesus. Que haja um quebrantamento no nosso espírito, que haja um quebrantamento nas nossas vidas, Pai, em arrependimento. Permitir que o Senhor Jesus venha fazer um milagre na nossa vida. Mas nós queremos ser livres das amarras, aquilo que prende os nossos pés, aquilo que prende as nossas mãos, aquilo que tampa a nossa visão. Nós queremos ser livres, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, faz só aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que só o Senhor pode fazer em cada família. Que milagres estejam acontecendo agora, que o Senhor traga clareza, que o Senhor abra a mente, que o Senhor, ó Deus, venha trazer a graça do entendimento sobre cada vida, sobre cada família aqui, Senhor. Eu quero declarar a libertação desse espírito manipulador e um tempo novo de intimidade com o Senhor, um tempo de conhecer verdadeiramente quem o Senhor é. Nós possamos, ó Deus, tomar posse da nossa identidade para a glória do Senhor. Eu te louvo. Eu te louvo pela vida da Vanessa, pela vida do Diogo, pela vida do Davi. Eu te agradeço, Senhor, pela família de cada um desses irmãos, dessas irmãs queridas que estão aqui conosco. Muito obrigada, Jesus. Que a tua palavra seja viva e eficaz, que ela não volte vazia, mas que ela faça a ação completa na vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Vou bloquear aqui os comentários só para tirar um print nosso aqui. Vamos tirar um print, amiga. 1, 2, 3 e... Muito, muito, muito obrigada. Agradece o Edson, pastor Edson, por te emprestar aqui, te liberar. Vai, igreja! Vai, igreja! Ele vai, igreja! Vai, igreja! Meu bem, vai, igreja! Está aqui intercedendo por nós o tempo todo. Amém. Agradece por mim. Vocês são bênção na nossa vida.
Amo Amém. muito vocês. Amém. E depois você Deus me fala abençoe as você. datas, quando Deus revelar as datas, tudo direitinho, compartilha comigo para a Tá, gente poder divulgar. E com tá certeza joia. nós estaremos lá junto com vocês. Amém, amém. Um beijo no coração, muito Amém? obrigado, tá? Tamo junto, Um amiga. beijo. Fica com Deus, Beijo para amiga. cada uma de vocês. Tchau, beijo. Tchau. Graça e paz para vocês. Amém. Glória a Deus.